Se você tem sua Bíblia nessa noite ou hoje, abra comigo no livro de Ezequiel, o profeta misterioso do Antigo Testamento. Ezequiel era um sacerdote. Lendo a primeira palavra do primeiro versículo do primeiro capítulo. E esse grande profeta de Deus que viu as visões misteriosas dos seres viventes, os querubins, aquelas criaturas estranhas de Deus, quatro faces, com asas, que parecem estar entre o homem e Deus. Nada na terra é como isso. A maioria das coisas, quase que tudo na palavra de Deus, tem alguma semelhança com o que temos na terra. Mas não há nada que possa nem chegar perto dos querubins. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio de Quebar, se abriram os céus e tive visões de Deus. Que declaração! No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali estava sobre ele a mão do Senhor. Quero usar como tópico a visão de Ezequiel. Espero que toda pessoa nesse lugar e que toda alma que assiste pela TV tenha uma revelação de Deus que mude a sua vida para toda a eternidade. Abaixe a cabeça. Pai, enquanto ministro nessa noite aqui em Boston, quero pedir em nome de Jesus que a sua presença, o teu Espírito flua através de mim e desses que estão ouvindo. Eu sou apenas uma voz para ser usado. E podemos dizer, como João Batista disse há tanto tempo atrás, uma voz clamando no deserto: prepare o caminho do Senhor, endireite suas veredas. Nos unja, Senhor, e unge quem está aqui para receber. Eu peço tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Vida espiritual começa com uma revelação de Jesus Cristo para a alma. Quero que você pare por um instante e quero que você pense nisso. Eu vou repetir. Vida espiritual só pode vir para a pessoa que tem uma revelação de Jesus Cristo em sua alma. O que estou para dizer vai soar meio forte, soar meio duro, mas eu acho que não tenho alternativa se não mencionar aqui. A maioria dos pregadores e os padres que estão de trás de púlpitos em igrejas nessa terra e em quase que toda a terra em relação ao cristianismo não estão salvos, nunca nasceram de novo, não conhecem a Jesus Cristo e nunca tiveram uma revelação de Deus. Isso é uma declaração forte. E alguns dizem: Jimmy Swaggart, por que você deseja falar algo assim? Eu vou repetir. A maioria dos padres e pregadores que estão por detrás de púlpitos em igrejas não estão salvos e nunca nasceram de novo. Estão guiando não milhares, não dezenas de milhares, mas milhões de seres humanos até a perdição. O cego guiando o cego e todos caem no abismo. Mais uma vez eu pergunto, por que eu falaria algo assim? Se estivéssemos falando a respeito da parada ou do desfile dos debutantes em Nova York, não seria tão importante assim. Mas quando falamos da alma eterna do homem, aquilo que Jesus diz que é tão importante
que se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a conclusão final vai ser que não te valeu de nada. É por isso que estou dizendo. Tenho que voltar à minha primeira declaração. A maioria das religiões que se dizem cristãs, incidentemente o cristianismo não é uma religião. O budismo é uma religião. O judaísmo também é uma religião. O hinduísmo é uma religião. O confucionismo é uma religião. Bahaísmo é uma religião. O espiritismo é uma religião. Até o comunismo é uma religião. O humanismo secular também é uma religião, mas o cristianismo não é uma religião. É um relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Mas a maioria do mundo cristão de hoje nunca teve um relacionamento com Jesus Cristo. É uma religião de faça isso, não faça aquilo, faça parte disso, seja aceito aqui, mereça isso, faça essas obras. E alguns de vocês que me assistem pela televisão agora, vocês têm assistido já faz meses. Você está fisgado. Você já disse para si mesmo algumas vezes: eu não sei por que te assisto, Jimmy Swaggart. Sei que recebo alguma de suas cartas. Eu me levanto da minha cadeira às vezes assim, tremendo o dente das coisas que você fala. É isso que eu estou tentando fazer. Estou tentando te acordar, estou tentando te balançar, tentando fazer você entender que você está em direção ao precipício e a ponte não está ali e você está em direção à perdição. Se você não acordar e chegar ao bom senso espiritual, aceitando Jesus como Salvador, você vai morrer e ir para o inferno. É isso que você precisa entender. Um pastor me disse outro dia, um pastor, era quem organizava a nossa reunião em uma cidade, um homem de Deus, e ele disse: Jimmy Swaggart, eu era um pastor em uma, eu não vou falar o nome mas eu era um pastor em uma denominação, por anos, e ele disse: eu nem era salvo, nunca tinha nascido de novo. Ele disse: eu estudei por anos para receber meu doutorado. Olha, eu não estou falando de uma religião pequena, das pessoas que ficam na esquina com um copo pedindo esmola. Não, uma das maiores denominações dos Estados Unidos. E ele disse: eu não tinha nascido de novo, não acreditava na Bíblia, não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, não sabia de nada daquilo. Ainda assim eu era pastor de uma igreja. Era muito bem aceito em meio a essa denominação. Aí ele falou: sabe de uma coisa, Jimmy Swaggart, algo aconteceu comigo. Ele disse: eu comecei a ir para uma daquelas igrejas católicas renovadas. E ele disse: eu fui salvo, e então fui batizado no Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas. Aí ele disse: pensa em uma mudança. Eu deixei de estudar o meu doutorado, nem acreditava que Jesus era o Filho de Deus, e não me importava também se ele era ou não o Filho de Deus. Eu não acreditava na Bíblia, não era salvo, não tinha nascido de novo. Então comecei a levantar as minhas mãos, gritar aleluia, orar em línguas e pregar de verdade, no estalar de dedos. Porque ele tinha um relacionamento com Jesus Cristo. E ele disse: quando eu estava para me formar, pegar meu doutorado, ele me disse nesse seminário: a não ser que você anuncie publicamente que você não acredita na Bíblia. Olha o que eu estou te falando, E dizer que essa experiência pentecostal é tolice e fantasia da cabeça do povo, nós não vamos deixar você formar com o seu doutorado. E eu quero repetir, Não estou falando da União Soviética, não. Estou falando de um seminário nos Estados Unidos.
a não ser que você diga publicamente, porque ele tinha se apaixonado pela Bíblia. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você se apaixona por esse livro, você se apaixona por ele. Ele disse que a não ser que você declare publicamente que você não crê na Bíblia, que é apenas uma fonte de fábulas, de histórias, etc, etc, e publicamente dizer que essa experiência pentecostal é fanaticismo e loucura, nós não vamos te formar. E ele saiu dali sem se formar. E daí, ele já tinha sido promovido por Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Agora, Ezequiel teve uma visão. Quando você começa a ler a respeito das experiências desse homem, é meio que chocante. Ezequiel teve uma revelação da glória. E eu quero te dizer que os homens que transformaram o mundo foram homens que tiveram uma revelação da glória. Todos vocês nesse lugar, vocês nunca vão saber ao certo o que Jesus realmente é, mesmo você sendo salvo, até que haja uma revelação definitiva da glória que aconteça em sua vida. Agora, eu não estou falando da sua salvação, nem de chegar ao céu. Eu estou falando a respeito dessa habitação de poder que vem do alto. Estou falando de uma revelação da glória que literalmente pode transformar a sua vida, tá bom? Eu entendo que isso aqui não é mencionado hoje em dia. É o que transformou os metodistas de antigamente em algo grande. É o que transformou os presbiterianos de antigamente em algo grande. Os batistas de antigamente se tornaram algo grande. Por causa disso, os pentecostais de antigamente também. Mas hoje em dia eles desconsideram, porque tudo é considerado assim, é demonstrado. Nós é que tomamos uma decisão de aceitar ou não a Cristo, não se baseia em sentimentos, pois isso é perigoso. E agora nossas igrejas estão cheias de pessoas que são estereotipos de robôs espirituais, robôs humanos, que acreditam com o seu cérebro, com a sua mente, estão salvos. Eu não duvido da salvação deles, mas na verdade eles nunca tiveram uma revelação da glória. Quando Ezequiel teve essa revelação da glória, ele não conseguiu explicar, ele não conseguiu entender muito bem. E eu quero te dizer, já orei a maioria do dia hoje, Deus me ajude a mostrar isso para esse povo de alguma forma. Ajude a eles a entender que esta grande experiência com Deus é muito mais do que apenas fazer parte, é mais do que colocar o seu nome em um livro de igreja. Ir para a igreja domingo de manhã, ir para a igreja domingo à noite, ir para a igreja quarta à noite, ler um pouco da Bíblia e perguntar a pessoas se estão salvas. Isso é muito bom, mas é muito mais do que isso. Eu estou falando aqui de algo que pode tomar conta da sua alma. Infelizmente, a maioria de vocês aqui nunca sentiram isso. A maioria dos pregadores, ainda que amem Jesus de todo o coração, nunca sentiram isso. Mas estou falando de uma revelação da glória, que vai encher a sua alma até, como Ezequiel disse, você vai ter visões de Deus, você vai ver algo no natural, talvez não, mas vai transformar a sua vida de uma forma que você vai se levantar daquela experiência para nunca mais ser o mesmo. É uma revelação da glória. Quando Charles Finney realmente tomou uma decisão de seguir a Deus, ele desenhou um círculo, entrou no meio daquele círculo. Agora, tudo que estou falando aqui, a maioria dos batistas falariam que eu estou maluco, a maioria dos metodistas iam dizer que eu estou louco, a maioria dos presbiterianos iam falar, eu sei que ele está louco, os luteranos falariam que eu estou louco também, todos falariam que eu sou louco, e até os nazarenos, a maioria dos pentecostais também iriam dizer que eu estou maluco. Mas eu não estou nem aí, porque eu estou certo. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu sei do que eu estou falando. Até Charles Finney desenhar um círculo. Eu não quero que você desenhe um círculo, mas foi o que ele fez.
entrou no meio dele e falou: Deus Todo-Poderoso, até o Senhor fluir em mim com fogo do céu, e até o Senhor trazer poder para minha alma, até que as chamas da glória queimem meu coração. Vou ficar nesse círculo e vou ficar aqui até morrer, a não ser que o Senhor encha a minha alma com o poder do céu. E Charles G. Finney teve uma revelação da glória do Todo-Poderoso Deus. Pregadores, você nunca vai valer nem 2 centavos até receber isso. D.L. Moody, me falaram que ele era um dos homens com a língua mais suja que existia na época. Mas o D.L. Moody, em um quarto de hotel na Inglaterra, se prostrou o rosto em terra e chorou até que as lágrimas molharam suas bochechas. E disse: Deus, até que o Senhor se revele a mim. Até que o Senhor... Você pode perguntar, ele estava querendo ser salvo? Não, ele já era salvo. Não estou falando disso não. Estou falando de mais do que ficar sendo religioso, seco, onde você coloca estrelinhas em um livro e diz: fui para a escola dominical nesse dia. Estou falando de mais do que isso. Eu estou falando de mais do que pregadores mortos, pregando sermões mortos para congregações mortas. Eu estou falando de mais do que uma decisão. Eu estou falando de uma revelação de Deus. Ele disse: até o Senhor encher minha vida, meu coração e a minha alma, eu não saio daqui. E Deus faz o que você pede Ele para fazer. E eu quero te dizer mais, não importa onde você está. O Finney estava na casa dele, o Moody estava em um quarto de hotel, Ezequiel estava ao lado de um rio. Não importa onde você está, você pode encontrar. Alguns de vocês olhando para mim agora dizem: Jimmy Swaggart, você não sabe, meu esposo é um bêbado, estou vivendo o inferno na terra, eu não sei quando é o dia, quando é a noite, já pensei em cometer suicídio, eu não tenho a oportunidade que você tem. Eu sei de tudo isso, mas aonde você está, ainda que o seu esposo seja um bêbado e ele te amaldiçoe, sua vida é um inferno na terra. Se você buscar a Deus e pedir que Ele se revele para você, o Deus que desceu na fornalha de fogo para Cedraque, Mesaque e Abednego vai se revelar para você com glória na sua vida. E quando o fogo veio ao coração de D.L. Moody, ele saiu correndo daquele quarto de hotel, subindo e descendo as ruas de Londres, na Inglaterra, gritando: graça, 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 graça. Pensaram que ele estava falando o nome de uma mulher, mas ele estava falando de graça maravilhosa, quão doce é o som que salvou um pecador como eu. Estava lendo em um dos últimos lançamentos da revista pentecostal, Charles Harris, talvez vocês tenham lido, falando que como em 1947 ele falou em uma capela, numa escola bíblica, num seminário lá em Springfield. E ele falou como Deus se revelaria agora, como foi há muito tempo atrás. E ele parou no meio da mensagem e gritou: aleluia! E quando ele fez aquilo, o poder de Deus veio sobre aquele lugar, e centenas de estudantes se levantaram e começaram a louvar o nome de Jesus, adorando a Deus. E pregadores falaram que depois daquele momento eles nunca mais foram o mesmo. Olha, o mundo pode dizer que isso é loucura, que é tolice, que é idiotice, fanaticismo, mas transforma a sua vida e faz de você o que você deve ser, e te transforma em um trovão por Jesus Cristo. Glória! Esse negócio é indescritível. Como é que eu posso descrever? Ezequiel não pôde descrever. Ele disse: vi fogo, vento, tornado, terremotos. Ele disse: eu vi criaturas, faces de homens e bois e leões. Ele disse: vi anjos. Ele disse: vi labaredas de fogo. Eu tento te falar as cores, mas quando você vê, a língua inglesa e portuguesa não tem vocabulário suficiente para descrever. Escute, você que me assiste agora, chega para trás e fala: eu não quero esse não de missão, eu estou com medo. Não se preocupa que quem é assim não recebe nada. Mas se você receber, você nunca mais será o mesmo. Pessoas podem pensar que você é louco, o mundo pode olhar para você como se você estivesse tacando pedra na lua, mas você nunca
nunca mais vai ser o mesmo, porque estou falando de algo que não há vocabulário suficiente para descrever algo desse jeito. Revelação da glória. Mencionei rapidamente na televisão outro dia, me pediram para pregar no segundo culto do Conselho das Assembleias de Deus no México. E orei a Deus, Deus, que seja uma noite, que o Espírito Santo se mova de uma forma naquele lugar que os homens não sejam mais o mesmo. Estou falando de receber poder, de transformado pela glória, uma revelação da glória ao seu coração. E quando chegamos lá, tudo no mundo deu errado. Tudo que podia dar. Aquele grande auditório não estava reformado. Aquela plataformazinha era pequenininha, era mais ou menos da largura, 6 a 8 pés. Só isso para todo mundo, de todas as partes do México. Milhares de pessoas ali. Não tinham nem luz naquele prédio, eles tinham umas luzezinhas penduradas assim no teto. Não tinha ar-condicionado. Ontem à noite estava quente. Se eu tivesse pregado no inferno, muita gente tinha sido salva lá no México, viu? De tanto calor que estava fazendo. Eu estava de pé ali, devia ter uns 100 pregadores naquela plataforma, nem podia andar. Suando bastante, eu falei, Deus, o que é que eu vou fazer agora? O pessoal acumulado naquele lugar, todo mundo apertado, não dava nem para mexer. Me entregaram o culto e eu fiquei tremendo por dentro. Mas o que eu quero tentar dizer é o seguinte: não importa onde seja, Ele é capaz. Glória a Deus, Ele é capaz. E comecei a pregar sobre o Rio do Milagre, o Espírito Santo. O John Wayne estava traduzindo para mim. E em 20 minutos, 25 minutos, em meia pregação, eu senti aquela transformação, a revelação da glória veio sobre aquele lugar e veio como um ciclone, foi como um tornado explodindo naquele lugar. É chamado de explosão pentecostal, e a maioria de vocês não quer isso. A maioria de vocês está mais fria do que um picolé no sul da Sibéria. Você não quer, você não gosta e você nunca vai receber. Mas se você soubesse, o poder de Deus veio sobre aquele lugar, e homens, sem que eu chamasse para o altar, começaram a tentar ir até o altar. Pregadores, centenas deles, lágrimas rolando no rosto, e parecia que era um círculo que trazia eles, centenas caindo. Não estou falando de uma tentativa psicológica, mas o poder do Todo-Poderoso Deus literalmente caiu naquele lugar, e recebi carta após carta após carta de pastores e evangelistas mexicanos dizendo: irmão Sweger, nunca mais serei o mesmo. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu sou um pregador diferente. Uma revelação da glória que vem lavando a sua alma. Quando você tem uma revelação da glória, você também recebe uma revelação de santidade. E eu estou pregando algo que hoje em dia não cai muito bem, não é? Abra comigo em Apocalipse 4:6. Apocalipse 4:6. Na palavra de Deus diz assim: e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhantemente ao cristal, e ao meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. A mesma coisa que Ezequiel viu, João viu na ilha de Patmos. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de noite nem de dia, dizendo: Santo, Santo, Santo. Eu creio num Deus triuno, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Note que esses querubins diziam: Santo, Santo, Santo. Tem algo que eu quero te dizer, preste bastante atenção. Se você proclama a soberania de Deus,
e ignora a sua santidade, vai te destruir certamente, como se você amaldiçoasse ao Todo-Poderoso Deus. Porque se você receber uma revelação da glória, você também vai receber uma revelação da santidade. Deus é um Deus santo. Agora, nos últimos anos, tivemos um grande derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, e agradecemos a Deus por isso. E muitos desses homens, dessas mulheres, desses meninos e meninas, muitos que saíram de igrejas ou de denominações que tinham poucos padrões, pensavam que porque Deus tinha batizado eles com o Espírito Santo, oravam com outras línguas, que Ele exigia pouco ou quase nada deles. Mas denominações inteiras que proclamavam a soberania de Deus, ignoravam sua santidade, acabaram destruídas. Ouviu bem? E se destrói toda uma denominação, também vai destruir você. Porque Deus é um Deus santo, e não há como divorciar sua santidade da sua soberania. É impossível. Mas alguém pode dizer, Deus é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser fazer. Se quiser batizar uma pessoa com o Espírito Santo, aquela pessoa continuar bebendo coquetel, ou continuar fumando cigarros, ou continuar indo para boates e para shows e o que for, Ele pode fazer se quiser. Mas lembre-se do seguinte: a soberania de Deus nunca vai contra a sua natureza. Ouviu bem? E a natureza de Deus é sair do meio deles e ser separado, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você receber uma revelação de Deus, e a razão pela qual temos púlpitos cheios de pregadores hoje que não se levantam por nada, não acreditam em nada, não tem nada de errado, não são contra coisa nenhuma. Eu acho que se o próprio diabo viesse, eles iam convidar e deixar ele pregar. Você está ouvindo? Os jovens estão na igreja hoje e eles nunca escutam os pregadores levantando dizendo: não vá nas boates, não escute rock and roll, não vá no cinema, não se envolva em sujeiras. Eles nunca escutam isso. Esses homens nunca tiveram uma revelação da glória, porque quando você tem uma revelação da glória e vê a sua maravilha e a sua glória, você também vai ter uma revelação de santidade. Eu quero te dizer que uma revelação de santidade vai limpar a sua vida. Ouviu bem? Agora eu vou pegar no seu pé um pouco. Olha, eu vou pisar nos seus pés, hein? Está vendo esse livro aqui? Exige tudo que você tem. Viver para Deus é uma tarefa de 24 horas por dia. É uma experiência assim. É melhor se preparar. Fique preparado para que sua casa se vire contra você. Se prepare para ver o mundo olhando para você como maluco. Se prepare, se você está no tipo errado de igreja, para te darem tchauzinho, ou seja, te mandar para fora. É melhor se preparar para isso. Se prepare para as pessoas te falarem que você ficou maluco, você é um radical, você não está pensando bem, que você tem um parafuso solto aí na sua cabeça. Fique preparado, hein? Porque um verdadeiro filho de Deus não é como o mundo de forma alguma. Você é diferente do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Eu fico um pouco chateado, nervoso, como Moisés quando saiu da presença de Faraó. O Egito em ruínas, e Faraó ainda estava dizendo: eu vou ficar mais uma noite com os sapos. Eles não entenderam, depois vão para casa ler e vão entender. Eu fico meio chateado quando eu ligo um canal cristão e eles estão ali dando nota para filmes. Me deixa nervoso. Isso me chateia. Você pode dizer: Jimmy Swaggart, você é antiquado demais, você está louco, isso não tem nada a ver. Não, eu sei o que eu estou falando.
Eles que estão malucos. Eu sou um filho de Deus, eu ando de acordo, no melhor possível, de acordo com a palavra desse livro, e esse mundo é meu inimigo, esse mundo é o seu inimigo. Não importa o que a Igreja Batista diz, a Assembleia de Deus diz, a Igreja de Deus diz, o Nazareno diz, o católico diga, o metodista diga, o presbiteriano diga, o livro diz para sair do meio do mundo e ser separado, diz o Senhor dos Exércitos, e não toque nas coisas imundas, e eu te receberei para mim. Uma revelação de santidade limpa a sua vida. Rapaz, olha, eu não queria entrar em tudo isso aqui. Sabe o que uma revelação de santidade faz? Faz com que as mulheres se vistam decentemente. Sabe o que uma revelação de santidade faz? Faz com que os homens caminhem decentemente. Alguns de vocês aqui, olha, eu não te conheço, mas Deus te conhece. E alguns de vocês, eu sei que depois de acabar essa reunião, você quer ir para casa e você abrir o refrigerador, olhar e falar: eu acho que eu quero uma latinha de cerveja. É ou não é? Ah, mas irmão Suegra, eu não acho que tem nada de errado com isso não. Outro dia mesmo eu li na revista Times ou outra revista que o Papa bebe cerveja. Não tem nada de errado com isso. Se o Papa bebe, eu também posso beber. Não estou nem aí se um anjo bebe. Agora, olha, Jimmy Swaggart, nós vamos ter que separar aqui, viu? Porque quando eu venho para cá, nos seus cultos, eu sinto a glória de Deus, eu assisto seu programa, mas isso aí já é extremo demais. Não, estou te falando a verdade. Deixa esse lixo para lá, isso vai acabar com a sua vida. E alguns de vocês são mais sofisticados, né? Vocês não bebem isso. Você gosta daquela taça bonitona, né? Que tem uma curvinha em cima, que é retinho embaixo. E você faz assim com os dedinhos, ó. Tudo que se faz assim é algo bom, né? Aí você derrama aquele vinhozinho gelado ali, ou sei lá o nome daquele negócio, e você bebe, né? Vinho branco. Eu nunca experimentei, mas eles falam que o branco, o vermelho, o tinto, eu não sei como é que é isso. Ou vinho seco, como é que o negócio é líquido e é seco? Eu não entendo isso aí. Não, é martini, né? Isso não é vinho, não. Eu nem sei do que eu estou falando. Eu sei o que faço com você. Eu estava em um avião outro dia, a uns 30 mil pés de altura, e o irmão e a irmã na minha frente. Um era piloto, né? Ele sobrevoava com aqueles aviões, e ele e a esposa dele estavam indo para algum lugar. Cristãos maravilhosos, me reconhecendo, e começamos a conversar. Começaram a falar o que Jesus tinha feito por eles e como o Senhor fluía na vida deles. Começaram a falar como o Senhor ressuscitou uma mulher dentre os mortos. E eu quero que você saiba que isso é sensacional. Me falaram que, olha, os paramédicos pronunciaram que ela estava morta e cobriram a cabeça dela, e as crianças estavam chorando, né, porque a mãe deles estava morta. E um grupo de pessoas, assim, uma multidão, estavam esperando para levar ela embora. De repente chega um irmão ali e fala: eu quero orar por ela. Aí eles falaram: você está louco? E ele disse: eu quero orar por ela. Não era pregador e queria orar pela mulher. Aí tiraram aquela coisinha que estava cobrindo ela e orou em nome de Jesus: levanta essa mulher dos mortos. Meu Deus, eu não sei se eu tenho esse tipo de fé. Eu não sei, mas ele teve. E ele disse: em nome de Jesus Cristo. Ele não entendia, ele nunca tinha ido para um seminário, ele nunca tinha ido para esses lugares. E de repente ele falou: Jesus, ela agora canta em nosso coral, nós precisamos dela.
glória a Deus, aleluia. E de repente aquela mulher disse, e ele disse, glória a Deus, e levantou dentre os mortos para a glória e pelo poder de Deus. Alguns de vocês estão dizendo assim, Jimmy Swaggart, eu não acredito nisso não. Ela estava dormindo, ela não estava morta não. É mesmo, orelha seca? Se você acredita ou não, não interessa. Eu creio em um Deus que é capaz de fazer milagres. Eu creio em um Deus que responde oração. Eu creio em um Deus que pode fazer coisas poderosas. Não, olha, eu nunca vi ninguém ressuscitar entre os mortos. Não são muitos que ressuscitam, mas ele viu, e eu acredito. E ele me disse isso. Estávamos assentados no avião, um avião cheio de pessoas. E não é uma hora muito boa para se alegrar. A 30 mil pés de altura, cheio de gente ali. E ele me falou que uma mulher ressuscitou dentre os mortos. Olha, ele estava chorando, ela estava chorando, eu estava chorando. E naquela hora chegou ali a aeromoça com aquela bandejinha. E lá vem ela descendo o corredor. E ela falou, eu tenho Pepsi Cola, Coca-Cola, eu tenho suco de tomate, e eu tenho champanhe, e eu tenho vinho. O que você quer, Senhor? E eu falei, E aí eu entendi o que ela disse e falei, não, obrigado, eu já estou bêbado, eu não preciso disso não. Do que você está falando? Eu estou falando de um Deus vivo, mais do que um Deus que está em um livro, ou em uma fotografia, ou uma imagem em uma igreja. Mas Ele vive e pode fazer coisas grandiosas no coração e na vida de pessoas que querem crer nele. Precisamos de uma revelação de santidade em nossas igrejas. E fechando essa parte do culto, eu não estou falando de uma lista de regras. Em nossa igreja em Baton Rouge só temos uma regra para fazer parte dela, está salvo. Você pode ser negro, branco, amarelo, vermelho, ainda pode fazer parte. Você pode vir com cabelo curto, com cabelo longo ou sem cabelo algum. Você pode ser membro gordo ou magro. Jimmy Swaggart, você quer dizer que você aceita pessoas que fumam cigarro na igreja? Isso vai deixar você chateado, não é? Mas eu aceito sim, sem problemas. Aceito sim. Mas depois que eles entram na igreja, eu vou trabalhar em cima disso. Aleluia, aleluia. Não estou tentando jogar você para fora, mas trazer você para dentro para pregar esse glorioso evangelho de Jesus Cristo ao seu coração e à sua vida. Ele vai te limpar. Ele limpa a forma que você fala, Ele limpa a sua linguagem, Ele limpa como você se veste, limpa os seus pensamentos, limpa o seu coração, limpa a sua caminhada, limpa como você fala, limpa tudo a seu respeito. Ele é um Deus de santidade. Santo, santo, santo. Eu tenho que andar rápido aqui.
Tenho que andar rápido. Ezequiel teve uma revelação da glória, e Ezequiel teve uma revelação de santidade, e Ezequiel teve uma revelação de poder. Em Ezequiel 1 e 4, vamos dar uma lida aqui. No capítulo 1 eu não li essa passagem, no versículo 4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Duas coisas aqui, vento tempestuoso e fogo. Abra em Atos 2. Meu irmão leu aqui há pouco atrás, Atos 2. Versículo 2 e 3. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Olha o vento aí de novo. E encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Aí está o fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então esse é o poder que te liberta. A única forma de ter uma revelação é através do poder do Espírito Santo. Você não pode chamar Jesus de Senhor senão pelo Espírito Santo. Essa é a única coisa que pode te libertar das prisões das trevas. Sabe qual é a razão pela qual temos pessoas presas na igreja ainda? Presas, não é porque as pessoas são hipócritas ou não amam a Deus. A maioria das vezes é porque o pregador atrás de um púlpito não acredita no poder do Espírito Santo. Esse é o problema. Então, consequentemente, você tem igrejas cheias de pessoas que não têm poder, porque não acreditam no poder. É como o cavalo, morrendo de sede por falta de água. Estava até o pescoço em água, mas não acreditava em água. A única coisa que pode resolver o problema com drogas, de espíritos demoníacos, álcool, e a lista é longa, inveja, ganância, malícia, é quando o Espírito Santo vive em você. E esse fogo começa a arder. Sabe a razão pela qual menciona que vento e fogo, vento e fogo? Olha, João, quando ele disse, batizo com água para arrependimento, mas tem um que vem depois de mim mais poderoso que eu, batizará você com o Espírito Santo e com fogo. Ele menciona o vento soprando a palha. Ele estava falando que antigamente eles pegavam o trigo e eles jogavam o trigo junto com a palha para o alto. Então o vento soprava a palha. E é isso que o Espírito Santo faz por você. E o que sobrava, eles queimavam. O Espírito Santo queima o resto. Eu tenho um amigo em uma cidade longe daqui. Ele é um advogado, um dos melhores e maiores cristãos que eu conheço pessoalmente. Glória a Deus por pessoas como Ernie aqui. Eu acho que o Ernie é um excelente pregador, para ser sincero com você. E esse homem bebia 3 quintos de vodka por dia. 3 por dia. E amigo, eu nunca experimentei nenhum tipo de bebida alcoólica na vida, mas olha, 3 quintos de vodka por dia tem que ser algo poderoso. E às vezes ele tomava até 100 pílulas por dia. Ele era um dos mais brilhantes, e é um dos mais brilhantes advogados de defesa na nação. Ele é o mais brilhante. Pelo menos é o que eu penso. E ele me falou, irmão Swagger, eu advoguei caso após caso, após caso, após caso. A maioria das vezes tão bêbado que eu não sabia o que estava fazendo. E foram poucos os que eu perdi. Bati não sei quantos carros naquela grande cidade que é cheia de estradas e não sofri nenhum arranhão. Acordei muitas vezes em meu carro, no estacionamento em frente à minha casa, sem saber como cheguei ali e como dirigir para casa. Ele disse, eu era membro de uma igreja, perdi poucos cultos em 20 anos e nunca ouvi uma mensagem do Evangelho pregada por detrás do púlpito. Nenhuma. Indo para o inferno, sabendo que estava morrendo. Minha esposa não me aguentava mais, ela dizia que eu tinha ataques de ira. E um dia eu perguntei para ele,
Se Jesus não tivesse entrado em seu coração, você acha que teria matado sua esposa? E ele tem uma esposa linda, uma mulher de Deus. Ele olhou para mim e começou a tremer e disse: irmão Suega, ninguém me perguntou isso antes, mas sim, eu acredito que teria matado ela. Mas a esposa dele são pessoas ricas. Ele foi perdendo fortunas e fortunas e fortunas com álcool, com drogas e tudo mais. Começou a escutar uma rádio evangélica e o nosso programa passava com outros. Ela começou a ouvir e pediu alguns discos, e pediu um que chama Há um Rio. E ela colocava o disco e toda noite ele chegava em casa e estava tocando Há um rio que nunca vai secar. Há um rio. E ele disse: Jimmy Swaggart, eu te odiava tanto. Se eu te visse, eu ia te matar, viu? Eu te odiava e eu não conseguia aguentar mais escutar aquela canção. Já quebrei vários daqueles discos. E disse: eu não sabia, mas ela comprava 12 de uma vez. Aí ele falou: eu tirava daquele toca-discos e jogava na parede, falando: eu cansei desse rio já. Então ele pegava uma garrafa, enchia aquele copo de cachaça, escutava aquele disco tocando de novo. Veio um som do céu, como um vento impetuoso, encheu o nosso coração de alegria e nos deu paz também. E ele disse que uma noite ele se assentou na frente daquele toca-discos e olhou para aquilo, amaldiçoou, e aquele negócio estava tocando Há um rio que nunca vai secar. E ele disse que de repente um poder maior do que a vodka, ou uísque, ou cocaína, louvado é o nome de Jesus, fluiu naquele lugar. Glória. E ele disse: Jimmy Swaggart, comecei a tremer todo, como se alguém estivesse me pegado pelos ombros e estivesse me balançando naquela mansão. E ele disse que de repente começou a chorar bastante. E ele não foi salvo, mas chegou perto. Uma semana depois, desceu até o altar de uma igrejinha, mas disse que aquela era diferente. Ela era diferente. Quando aquele coral cantavam mesmo. Ele disse que sentiu vindo sobre a vida dele. E quando ele entrou, ele falou: Deus, eu sei que nunca vou sair daqui vivo. E ele estava certo, ele morreu naquela igreja. Para o mundo, para o pecado e para Satanás. E ele disse: Jimmy Swaggart, depois que Jesus me salvou e encheu ele do Espírito Santo, correndo um dia, ele disse que chegou no escritório, o último quinto de vodka que ele tinha, colocou assim na mesa. Por 20 anos eu tinha bebido bastante, que mataria um homem, mas deixei aquilo na minha mesa. Estou falando de uma revelação de poder. Olhou para aquilo e disse: diabo, você perdeu. Você é um derrotado. Não tinha mais desejo, não tinha mais vontade, não tinha mais um nervo querendo, não tinha mais delírios, não existia mais. Tirou a tampa, começou a derramar na pia. Isso já faz 10 anos atrás. Salvo e cheio do Espírito Santo. É desse tipo de Jesus que eu estou falando.
E alguns de vocês me assistindo agora pela televisão estão dizendo: eu não sou um bêbado, não. Eu não sou drogado. Eu não sou um libertino. Eu sei, talvez seja verdade, mas você precisa do mesmo Jesus que eles precisam. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, sou eternamente grato por esse dia memorável que Jesus lavou os meus pecados. Vou estar para sempre agradecido por esse poder que recebi do alto. Que hoje seja o dia, Senhor, que venha uma revelação do Espírito Santo na vida das pessoas que estão aqui. Que hoje seja o dia que Jesus se torne tão verdadeiro para eles que nunca mais eles sejam os mesmos. E eles nunca mais serão os mesmos. De cabeça baixa e olhos fechados, eu espero que de alguma forma eu tenha deixado bem claro que eu tentei passar para vocês. É o que eu espero. Tentei falar para você que Jesus é mais do que uma figura histórica. Ele é mais do que palavras em uma canção. Ele é mais do que passagens em uma Bíblia. Jesus é mais do que uma imagem a uma igreja. Ele é mais do que religião. Ele quer que você saiba que Ele é verdadeiro. E até você ter uma revelação de quem Ele é, você nunca vai saber ao certo como Ele é de verdade. Quantas pessoas aqui nesse ginásio, com milhares de pessoas, podem dizer: Jimmy Swaggart, sei que estou salvo, não tenho dúvida nenhuma disso, mas ainda não fui batizado com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, e eu quero ser cheio com o Espírito. Você pode levantar sua mão, não vou te envergonhar, eu prometo. Muito bem, eu quero que todos aqui se levantem, por favor. Se levante, por favor. Eu quero pedir o Tomás e as meninas para... cantarem. Tomás, você pode cantar aquela parte que diz: há um rio que nunca vai secar? Enquanto eles cantam, eu quero que todos vocês levantem suas mãos e eu quero que você venha. Quero que você venha lá de cima, aqui dos lados. Mais uma vez, não estou aqui para ficar gritando na sua orelha e bater nas suas costas. Estamos aqui para te direcionar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero que você receba poder do alto e você nunca mais será o mesmo. Eu quero que você venha e fique de pé bem aqui. E eu quero que você venha o mais rápido possível. Cante nesse instante enquanto eles vêm, Tomás.
Praise the name of our God. Just line them up and down these aisles. Just sing it again. They're still coming. Sing it again, please. Bring some of them down these center aisles, please. Thank you so much. Won't you come to these waters? Won't you come to these waters? For there is a vast supply. Você veio até aqui para receber o dom do Espírito Santo. Você não veio até aqui para esperar, tardar, implorar, pedir. E não entenda mal, eu sempre estou diante do Senhor esperando que Ele se mova, mas não é isso que se faz quando se recebe um presente. A segunda parte de Atos 2:38 diz que recebereis o dom do Espírito Santo. É um presente, você é salvo através de acreditar. E é a mesma forma que você recebe o Espírito Santo. Você veio para receber um presente, não há como você fazer algo para merecer nem nada. Então você não veio aqui para implorar, para pedir, você veio receber. Nós também ensinamos que todo recipiente, sem exceção alguma, que quando você recebe o Espírito Santo, fala em outras línguas, na medida que o Espírito de Deus capacita que fale, sem exceção. E nós ensinamos que línguas é um idioma conhecido não por quem fala, mas por alguém em algum lugar desse mundo. São idiomas. Podem soar diferentes para você e para outros, mas são idiomas conhecidos em algum lugar desse mundo. Ensinamos que todo recipiente ora em outras línguas, na medida que o Espírito de Deus capacita. Agora, irmão Swagger, qual é o requerimento para se ser cheio? Existem requerimentos? Eu tenho que fazer parte da sua igreja, da sua denominação, da sua associação? Não, de forma alguma. Ele enche qualquer um, protestante, católico, judeu, não faz diferença, ele te enche, se você fizer o que ele pede. Só existe um requerimento, não são 2, nem 4, nem 10, somente um, e é estar salvo. Se você está salvo, é o único requerimento. Você ainda pode ter problemas, alguns de vocês têm com cigarros, outros de vocês com ganância, inveja e outras coisas que podemos mencionar, temperamento ou o que for. E você pode dizer: Jimmy Swagger, Jesus vai me batizar com o Espírito Santo mesmo com esses problemas? É você que precisa dele de verdade. Glória a Deus. Quando somos salvos, não deixamos de ser humanos, e quando somos cheios também não deixamos de ser humanos. Você ainda é humano. As antigas tendências ainda estão aí. Depois que você é cheio do Espírito Santo, Satanás ainda vai existir. Depois que você é cheio do Espírito Santo, problemas ainda virão, provavelmente mais problemas. Depois que você é cheio do Espírito Santo, você vai ter uma tendência de ficar nervoso, assim como você ficava quando der algo errado. Isso não muda. A diferença é que no passado você não tinha poder. Agora você tem poder para enfrentar isso que quer atrapalhar sua caminhada com Cristo. E recebereis poder.
Depois que o Espírito Santo vier sobre vós. Glória a Deus, aleluia, glória ao nome dele. Muito bem, só existem duas coisas que podem evitar que você seja cheio. Vou falar disso mais um minuto. Duas coisas. A primeira é a incredulidade e a segunda é a falta de entrega. Deixa eu explicar. Eu não vou falar de incredulidade, porque eu acho que se você não tivesse fé, você não estaria aqui na frente. Você pode não entender muitas coisas, sem dúvida alguma. Você não entende algumas coisas. Tem coisas sobre o Espírito Santo que eu também não entendo. Eles aqui não entendem. Ele é Deus, sabe? Não tem como descobrir tudo a respeito dele. Sabemos só de um pouquinho. Mas você tem fé. Então vamos deixar isso de lado. A segunda coisa é o maior problema. O irmão chegou para mim outro dia e falou assim: irmão Suega, tenho buscado o Espírito Santo faz anos. Conversei com ele como estou falando com você. Orei por ele. Ele estava falando em línguas em instantes. Agora escute. Em primeiro lugar, ele quer te encher. Jesus é o batizador, não sou eu nem eles. Jesus, ele quer te encher. Ele está pronto agora. Ele pagou um preço terrível para que você pudesse receber poder do alto. É pela graça e vem através da cruz e pelo sangue do Cordeiro. Muito bem. Daqui a pouco eu vou orar. Não tem que ser feito assim, mas é uma das formas de se fazer. Eu vou orar. Esses homens de Deus vão orar também. E depois que eu orar, vou pedir para que esses crentes atrás de você imponham as mãos sobre você. Não balance eles, não empurre eles, você não pode enchê-los. E eu sei que você sabe disso, eu disse isso para o benefício deles. Mas só imponha as mãos sobre ele, deixe ele fluir através de você. Imponha as mãos orando em línguas. E você, que eles impõem as mãos sobre vocês, daqui a pouco vou pedir para você levantar as mãos como sinal de submissão a Deus. E depois que eu orar, dentro de você, ele diz que do seu interior e da sua barriga vai fluir rios de águas vivas. Ele está pronto para fluir. Ele está com a mão na alavanca, pronto para puxá-la. E dentro de você, escute com atenção, você vai sentir, ouvir ou ter um pressentimento, chame do que você quiser. Palavras, frases, pode chamar do que você quiser, que não são na língua que você já conhece, como italiano ou inglês. Não é algo que você conhece, mas você escuta dentro de você, você sente, tem essa impressão. E vai ser o Espírito Santo, escute, te capacitando. E ele só faz isso. Alguns pensam, quando ele me forçar a orar em línguas eu oro. Ele nunca vai fazer isso, nem você vai fazer isso. Ele pode me colocar em uma transe e me forçar. Ele nunca faz isso, você não perde controle dos seus sentidos. Eu não sei o que vai acontecer depois que você for cheio, mas enquanto ele te enche, né? Ele sempre é um cavalheiro educado. Ele sempre vai tratar você como se fosse uma pessoa de respeito, uma mulher, um homem de respeito. Lembre-se disso. Ele te capacita. Agora, o que você quer dizer, Jimmy Swaggart? Escute com atenção. Ele vai te capacitar, você vai sentir, ouvir, ter esse sentimento de palavras que não são inglês ou outra língua que você conheça. E vai ser o Espírito Santo te capacitando. E você é quem as fala. Comece a falar. Comece a falar. Você pode dizer, Jimmy Swaggart, mas aí eu que vou estar falando. Vai ser sim, estamos tentando encher você mesmo. Vai ser você mesmo. Aonde você lê na Bíblia que diz que foram cheios do Espírito Santo, não diz que o Espírito Santo falou, Jesus falou, Deus o Pai falou, os anjos falaram, diz que as pessoas falavam em línguas. Comece a falar, apenas comece a falar. Você fala, isso é fácil demais. Não, ele pagou um preço terrível no Calvário por isso. Agora, 10 minutos depois de orar por você, e quando eles impuserem as mãos sobre vocês, comece a orar em línguas. Não comece a implorar Jesus em inglês. Apenas ouça, fique calado diante dele. Então, quando você sentir, comece a falar. Comece a falar. Agora abaixe sua cabeça e feche os olhos, por favor. Levante suas mãos diante de Deus, como sinal de humildade e submissão a Ele, porque Ele te ama. Eu sei que está cheio aqui, eu não vou te segurar muito tempo. Pai Celestial, estamos aqui hoje em Boston, com centenas e centenas de seus filhos, que o Senhor morreu por eles. E sua palavra diz que não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega até ele voltar. Não importa se alguns aqui são fracos, o mais fraco é o que mais precisa. E não importa quem eles são, Senhor, protestantes ou católicos, o Senhor morreu por todos nós.
Mas estou pedindo agora, todos que estão aqui na frente nos corredores, todo homem, mulher, menino e menina que veio receber o Espírito Santo, assim como ele veio no dia de Pentecoste, eu peço a Deus que o Espírito Santo caia agora aqui nesse lugar, nesse ginásio de Boston, e eu peço que todo homem, toda mulher, todo menino, toda menina venha receber o teu Espírito, seja batizado com poder do alto, no poderoso nome de Jesus Cristo. Agora receba o dom do Espírito Santo, impõe as mãos sobre eles em nome de Jesus. Landa la kusha papatanda robuse. Mori bikina babasanda robuse. Nala kuchanda rababasi pototo robuse. Ele kuli babashanda robuse. Toto robuse kila babatanda. Start to speak right now. Start to speak right now. It's yours. Just start to speak. It belongs to you. Let it flow like a river. Let it flow like a river in your heart and in your life. Praise the name of Jesus. Sandele kusha putondo robusa. Nele kutala baba sonda robusa. Father, in the holy name of Jesus, move on every man, every woman, every young person here tonight.